Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou contar um pouco para vocês de como eu transformei a minha relação comigo mesma e como eu desejo que você transforme a maneira como você se enxerga, a sua autoimagem, como você se vê, porque a maneira que você se vê constrói tudo, que são as suas crenças sobre você mesmo, sobre a vida, sobre as situações e sobre tudo que te acontece. Então a ideia aqui é eu trazer um pouco da minha vida pessoal, o que eu fiz para transformar esse relacionamento comigo mesma e hoje poder me enxergar como realmente a pessoa que eu sou, com autoestima, autoconfiante, senso de merecimento elevado, para poder viver a vida que eu levo. E claro que eu ainda estou em processo de construção e sempre vou estar, a gente está sempre evoluindo, sempre subindo de degrau, eu busco sempre subir, mas você pode estar descendo também e tá tudo bem. Mas escolha melhorar o seu relacionamento com você mesma, porque só daí você muda tudo ao seu redor. Se você começa a se olhar com mais amor, com mais cuidado, com mais merecimento, com mais valor, você começa a receber isso do mundo também. E não deixe de me seguir aqui também, me seguir lá no Instagram, @papaludo, deixar o seu like, seus comentários no final do vídeo e poder mandar esse vídeo para pelo menos 3 pessoas que você acha que deveriam melhorar a relação consigo, ou que precisam, né? Que eu acho que a gente sempre tem o que melhorar. Eu sou muito a favor da gente sempre buscar melhorar quem nós somos para nos transformarmos na pessoa capaz de viver aquilo que a gente deseja. Então eu quero trazer para vocês aqui, abrindo meu coração um pouco, contando como eu transformei a minha relação comigo mesma, mas não foi do dia para a noite, foi uma construção de anos, não foi do nada. Realmente foram muitos anos, investindo em inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, focando em mim mesma, autocuidado. Eu sou uma pessoa muito intensa, então quando eu busco algo, eu busco com muita intensidade. E eu amo estudar sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, porque eu acho que você tem inteligência emocional, você tem tudo na sua vida para lidar com qualquer coisa que te aconteça. Então, assim, eu precisei me perder muito para me encontrar novamente. Eu precisei me perder para me reencontrar comigo mesma. E eu espero que, se você está vivendo uma vida no automático, que você sente que você está desalinhada com você mesmo, esse vídeo possa te ajudar a se conectar com a sua verdade, com quem você é. Porque durante muitos anos da minha vida, eu vivia de uma forma completamente perdida, assim, alienada até. Eu vivia sem propósito, eu só ia vivendo um dia após o outro, eu não pensava nas minhas ações, nas minhas atitudes, era como se a vida só fosse acontecendo. Deixa acontecer naturalmente, igual a música do Zeca Pagodinho. Mas assim, a vida ela não tá aqui pra gente só deixá-la viver. A gente pode criar a vida que a gente deseja. Então, se a gente pode viver realmente o extraordinário, eu digo isso porque eu vejo isso se transformando todos os dias na minha vida, pra que a gente vai se contentar em viver o que a gente vive hoje? Tipo, no automático, com essa correria, ansiedade, estresse, sabe? Se a gente pode, com inteligência emocional, aprender a nos enxergar de uma forma que a gente possa receber da vida e de Deus, do universo, algo muito maior. Eu tinha um total de 0 maturidade emocional. Eu tinha 0 inteligência emocional. Eu tinha muita fé em Deus, sempre tive, cresci dentro de uma família que a religião, tanto católica quanto espírita, eram muito presentes. O meu pai era espírita, a minha mãe era muito católica. Hoje eu não tenho religião, mas a minha religião ela é Deus. É tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu acredito. E eu tenho Deus muito forte na minha vida como alguém que me guia e fala comigo todos os dias e com quem eu converso e levo todas as minhas dores. E eu até dizia que eu tinha fé. Mas aquilo, na verdade, não era fé de verdade. O que eu tinha era acreditar em Deus se tudo der certo, mas se desse errado ó céus, por que comigo? No fundo, eu não acreditava de verdade. Era como se eu esperasse que a vida resolvesse os meus problemas. E aí eu até tinha uma pessoa que me ajudava a resolver meus problemas, que era minha mãe. Eu era muito jovem e minha mãe faleceu, eu tinha 27 anos. E aí desde o dia que minha mãe ficou doente, na verdade, as coisas começaram a mudar muito. Porque eu não acreditava que a minha mãe poderia falecer. Pra mim, ela ia estar sempre ali. E ela era muito meu braço direito. Então, ela meio que me colocou numa bolha, assim. Ela resolvia tudo. Por isso também que eu vivia muito no mundo da lua, Só vivendo a vida no automático, como se fosse só isso. E a vida é muito além disso, A vida ela é grandiosa. E Deus, a vida, o universo, quer que você viva
essa grandiosidade, quer que você viva a abundância, a prosperidade, e tudo isso já é possível. Eu gosto muito de dizer que se você consegue imaginar, você consegue conceber aquilo. E é verdade, porque você se alinhou com aquela frequência para conseguir visualizar aquilo. Se você não está alinhado com aquilo, você nem visualiza. Então, isso é uma resposta muito grande de que se você fizer, produzir as causas certas, o resultado ele também é certeiro. E principalmente quem você se transforma nesse processo. Mas com a morte da minha mãe, eu tive um choque de realidade muito grande. Eu olhei e falei, caramba, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar quem eu sou. Eu não tô feliz com isso. Eu não tô contente com todas as minhas ações. Eu não me arrependo de nada, porque eu acho que tudo que eu vivi me transformou em quem eu sou hoje, não mudaria nada, mas se eu pudesse ter começado a investir em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal antes, teria sido muito bom. 2017, 2019, por aí, eu comecei a ler bastante sobre inteligência emocional, sobre cocriação, sobre magnetizar, sobre espiritismo também, que é uma religião que eu gosto bastante de algumas coisas, e comecei a estudar, e com isso as coisas começaram a mudar um pouco, mas eu ainda era muito imatura com todas aquelas informações. E foi realmente na morte da minha mãe com 27 anos que eu vi um choque de tipo assim, ou você muda ou a vida vai continuar assim e você vai viver ansiosa, com pânico, insegura, no automático, completamente desalinhada de quem eu era. Tanto que hoje vocês veem a pessoa que eu sou, e quem me conhece há mais tempo vê a minha transformação. E a minha transformação não foi só do lado de fora como pessoa. O meu corpo, a maneira que eu me cuido, a maneira que eu me enxergo, foi por dentro. Porque, na verdade, a transformação ela é de dentro. É a maneira que você se enxerga. É como você alinha e ajusta a sua autoimagem. Então, hoje eu me vejo muito autoconfiante. Eu me vejo uma pessoa com autoestima. Eu não dependo da opinião e da aprovação de ninguém. Porque eu sei muito bem quem eu sou, eu sei o meu valor. Eu tenho um senso de merecimento muito alto que foi construído ao longo do tempo, não é algo do dia para noite. Tenho momentos de autocuidado, eu deleguei muita coisa na minha vida que isso era uma dificuldade porque eu era extremamente controladora. O controle era meu maior problema. Óbvio que em algumas horas eu ainda me pego. Não, estou controlando, tentando controlar o incontrolável. Hoje eu tenho muito mais maturidade para lidar com todas as situações e adversidades. Tanto que eu falo, a maior dor da minha vida eu já vivi, que foi perder a minha mãe e o meu pai. Então, depois disso, eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa, assim. E se eu sou, eu sei que você também é. A gente deveria normalizar também a morte, né? Porque ninguém fala sobre isso, mas a única certeza é que a gente nasceu e que a gente vai morrer. Então a gente sabe que o fluxo da vida é a gente morrer e perder as pessoas que a gente ama no processo. E não é uma perda, porque ela só passa para um outro plano. Mas esse é papo para um outro vídeo. Agora eu vim aqui para falar com vocês como eu melhorei a minha relação comigo mesma e como você pode melhorar a sua, ouvindo a minha história e às vezes se identificando com algo. Eu deixava tudo acontecer, como se a vida fosse muito aleatória, tipo assim, nada tem um propósito, isso é coincidência. Hoje eu sempre falo, eu não acredito em coincidências. Eu não acho que as coisas são por acaso. Eu acho que tudo tem um porquê e de alguma forma as pessoas colaboram com a gente com aquilo que a gente acredita, nossas crenças, nossas verdades e tudo mais. Então eu vejo muito propósito em tudo. E se algo na minha vida não tá do jeito que eu gostaria, é porque lá atrás talvez eu tenha tomado decisões que me trouxeram para essa situação. E se acontece algo que não foi algo que eu poderia prever, controlar ou anteceder, como eu vou lidar com essa situação? E aí eu tento lidar da melhor forma. Mas eu sou um ser humano, né? Tem horas que eu me destabilizo um pouco, mas a subida é muito rápida, assim. Tipo, caí, levantei. Hoje não é mais, nossa, caí, ficou lá, remoendo, que dor, que sofrimento, coitada, vitimização. Não. Autorresponsável para saber que eu tenho parcela de culpa em tudo que me acontece e como eu escolho reagir a isso. Parcela de culpa eu digo não no sentido de, nossa, isso é muito ruim, eu sou culpada disso, por que aconteceu isso? E sim de como eu vou lidar com essa situação. Então, essa é a minha parcela, de como eu decido lidar com isso que me aconteceu, seja uma coisa muito boa, seja uma coisa muito ruim, muito difícil. E a vida, ela traz desafios, né? Todo dia a gente tem desafios e se você usar esses desafios para crescer, para evoluir, para se transformar, a gente está aqui num processo evolutivo, você tem muito a ganhar, porque cada vez a vida vai melhorando, você vai melhorando como pessoa, você vai se abrindo para frequências e para pessoas e ambientes que você nem imaginava, mas isso é degrau por degrau, é realmente uma construção. E assim, se você continuar vivendo aleatoriamente, passivamente na vida,
a vida vai cobrar um preço. E esse preço, muitas vezes, é em forma de dor. Fala que a gente tem duas maneiras de evoluir, pelo amor e pela dor. O ser humano, na maioria das vezes, não vai pelo amor, vai pela dor. Por quê? Porque a gente é teimoso, então a gente espera vir algo muito grande para dar uma oportunidade, né? Como morte, doença, acidentes, tudo isso são oportunidades que a vida, que Deus, que o universo tá te dando para você se trabalhar, para você evoluir. Tipo um empurrão, vai. Você não foi esse tempo todo, agora você vai sair da zona de conforto, porque eu vou te trazer uma dor tão grande que você vai ser obrigado a se mexer. É isso que a vida fez comigo quando a minha mãe faleceu. A morte do meu pai, eu era muito nova, imatura, e a minha mãe me protegeu de tudo aquilo, então foi diferente. Mas quando ela morreu, eu pude viver o luto da morte dela e o do meu pai, fora a responsabilidade por trás de tudo isso que eu tive que assumir. Então, assim, a perda da minha mãe realmente foi a maior dor que eu já senti na minha vida. Mas também foi o meu despertar. Então, eu sou muito grata a isso, a maneira como foi. Eu vejo Deus em todos os dias que antecederam isso, sabe? Todos os meses de tratamento. Pra quem não sabe, minha mãe teve câncer. Depois eu gravo um vídeo contando direitinho o que aconteceu com ela, mas assim, foram anos em tratamento, né? E depois ela se curou, ficou boa e aí voltou metástase no fígado, pulmão e cérebro. E aí foi muito relativamente rápido, né? Coisa assim, de novembro a março ela faleceu. Enfim, não era disso que eu tava falando, mas como eu sou muito prolixa, do nada eu tô contando a história inteira. Mas a morte da minha mãe realmente foi o meu despertar. Ali eu entendi que eu assumi a responsabilidade pela minha vida, que eu precisava assumir a verdade sobre quem eu era, sobre quem eu desejava ser e quem eu tava me transformando no processo. Porque ou eu ia subir de degrau, ou eu ia me afundar. Então eu comecei a olhar para mim com muito mais verdade. Eu comecei a perceber quem eu realmente era. Eu tive que fazer questionamentos que me trouxeram para a minha essência. O que eu gosto? Quem eu quero ser? Qual a vida que eu desejo viver? Porque antes eu estava totalmente no automático. Eu não tinha clareza daquilo que eu desejava. Eu não tinha clareza de como eu gostaria de acordar todos os dias. Qual era o trabalho dos meus sonhos. Quem era a pessoa que eu gostaria de ter do meu lado como parceiro. Qual é o tipo de casa que eu quero morar. Qual é o tipo de carro que eu quero ter. Qual é o tipo de rotina. Como eu quero acordar todo dia. Em qual horário eu quero trabalhar. Você precisa de clareza. Mas como uma boa escorpiana, o meu processo ele foi muito profundo. Porque como eu falei, eu sou muito intensa. Então eu tenho uma facilidade em ir até o fundo do poço e voltar, sempre. Eu sou como uma fênix, né? Eu renasço das cinzas. Muito rápido, muito intenso e muito facilmente. É algo que eu faço. Eu tô sentindo dor, eu vou sentir essa dor até o final. Então eu vou até o final do poço, mas depois eu vou voltar muito melhor. Porque eu não vou ficar lá, eu não me vitimizo. Eu assumo a responsabilidade por estar sentindo aquela dor conscientemente. Eu quero sofrer, quero chorar, mas eu vou voltar muito melhor disso. Então eu comecei um processo onde eu fiz terapia, psicanálise, terapia cognitiva, tudo que ajudasse a entender a minha dor e o meu comportamento. Comecei a fazer yoga muito intensamente, um processo de yoga. Eu tinha muito problema de peso, né? Compulsão alimentar, então eu fui entender melhor sobre a alimentação, sobre os alimentos, sobre o meu corpo. E hoje eu me conheço muito bem para entender como o meu corpo realmente funciona. Eu fui meditar, eu comecei a meditar, que foi algo que transformou a minha vida. Eu me joguei nos estudos, sabe? Hoje eu faço pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Fora isso, eu fiz diversos cursos, diversas formações, que assim, eu realmente amo estudar. Sempre que eu vou comprar um livro, eu não gasto meu tempo à toa. Ah, quero ler um romance? Não, quero ver algo que vai me transformar. Eu sou essa pessoa que ama transformações e eu quero sempre melhorar. Eu relativamente tenho um nível de autocobrança comigo mesma grande, mas não algo que me fira, é num nível saudável. Eu me cobro para evoluir no meu tempo, no meu processo. E o meu tempo ele é rápido. Relativamente eu digo que ele é rápido. Mas óbvio que as situações que eu passei, do mesmo jeito que as que você vai passar, vão te ajudar a sair da zona de conforto. Então eu realmente me joguei nisso, me joguei em entender a vida, qual o sentido da vida, em ter clareza, a maneira que eu me olhava, eu fui olhar para as minhas crenças, eu fui entender que o yoga me conectava não só com o meu corpo, mas com a minha mente, com o meu espírito, com quem eu era, que cada prática eu me transformava ali dentro daquele tapetinho, do mesmo jeito que a meditação me trouxe mais clareza, mais presença, mais certeza de conexão com quem eu era, me ajudou a ser muito mais assertiva, a ter mais foco, porque a meditação ela é um estado que você meditando regularmente todos os dias, você vira uma pessoa muito mais consciente, muito mais presente ao aqui e ao agora. Então a meditação ela me trouxe pro agora e aí pouco a pouco, óbvio,
eu fui ajustando a minha autoimagem e aí diariamente eu me pergunto, essa versão que eu sou hoje é coerente com quem eu desejo ser? É coerente com a vida que eu quero construir? E essa pergunta virou uma bússola, né? Um guia na minha vida. Todos os dias eu me pergunto se o que eu tô fazendo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, me leva para a vida que eu desejo viver. Hoje eu sou uma mulher completamente diferente daquela lá de trás que vivia no automático. Que a cada mês, a cada dia, a cada escolha, eu me trabalho. Eu me trabalho como pessoa para ser sempre um ser humano melhor. É sempre buscar evoluir como pessoa. Então eu tenho uma rotina de autocuidado, eu tenho uma rotina de estudo, eu tenho momentos de pausa no meu dia. Eu deleguei muita coisa na minha vida e isso foi a melhor coisa que eu fiz com pessoas que eu não largo tudo na mão delas, mas que elas me auxiliam em muitas coisas, né? Seja em investimento, seja na minha agenda, seja no meu trabalho. Eu deleguei tudo aquilo que pesava para mim. Eu comecei a delegar, mas foi aos poucos, porque eu não conseguia soltar. Então, até eu confiar nas pessoas também demandou tempo. Mas eu fiz isso com muita assertividade e eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque isso me deu tempo para realmente investir na vida que eu gostaria de ter e na pessoa que eu gostaria de ser. Então, hoje eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, eu tenho um senso de merecimento que pode parecer até exagerado para quem olha, mas eu sei que não é. Eu acredito em propósito e eu sei que eu tenho o que eu tenho por merecimento de alguma forma minha. Então, tudo que eu faço hoje, eu sei que eu vou colher amanhã, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. E tudo isso é só um reflexo de todo o trabalho que eu fiz durante todos esses anos. Então, hoje eu tenho uma rotina muito alinhada com aquilo que eu desejo, eu tenho momentos de autocuidado, eu tenho horários fixos de coisas de autocuidado, de tipo massagem, acupuntura, na minha semana isso, terapia, diversas coisas que eu tenho fixas na minha agenda realmente para cuidar de mim, porque a prioridade é meu corpo, minha mente e meu espírito, é a tríade, porque se você não tá bem, sua vida por fora ela vai desmoronar. Agora, se você estiver bem com você, sua vida vai desmoronar e você vai conseguir lidar com tudo. Então, assim, é óbvio que eu ainda tô num processo evolutivo e sempre eu vou estar, porque a gente tá sempre se trabalhando, sempre melhorando. Então, eu continuo observando, continuo me estudando, investindo em autoconhecimento, identificando minhas crenças, porque a gente tem crenças, não tem como dizer que não, mas aí a gente percebe, a gente vai se fortalecendo e hoje eu digo que eu sou a minha própria base, eu não vivo mais esperando alguém me salvar ou ai coitada de mim me vitimizando, eu vivo tendo autorresponsabilidade e autoconfiança de que eu tô fazendo o melhor que eu posso no dia de hoje e que a vida vai me entregar o melhor, porque eu sei que eu mereço isso. Porque é algo que eu construo todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, se você quiser melhorar o relacionamento com você mesma, você precisa se conhecer. Em primeiro lugar, saber quem você é de verdade, quais são os seus desejos, aquilo que você olha no espelho é a maneira que você se enxerga. Então, se você quer mudar o que você vê no espelho, você precisa mudar a maneira que você vê você mesma. Então, para você se ver com muito mais valor, muito mais bonita, muito mais sarada, muito mais o que quer que seja, você precisa produzir as ações necessárias para esse resultado. E assim, aos pouquinhos, você vai se vendo como essa pessoa. E aí a sua vida inteira ela se transforma. Tudo isso que eu tô falando é para ajudar vocês a se conectarem mais com a verdade de vocês mesmos. E eu convido vocês hoje pro Desacelere-se, que realmente eu criei ele muito pensando nessa rotina que a gente tem, tão acelerada, tão no automático, e ele é um ponto inicial para te ajudar nessa transformação, porque a meditação me ajudou muito a trazer essa presença, essa conexão comigo mesma, a maneira que eu me enxergo e a pausar. E isso é muito necessário. O que eu mais vejo que a gente precisa hoje é de pausas. Pausas, parar de acelerar tudo, colocar o pé no freio e dar uma desacelerada, recalcular a rota, ter clareza, olhar se é aquilo mesmo que você quer. Então, o Desacelere-se, ele vai te ajudar em tudo isso, sabe? Lá tem meditações para todas as horas do dia, para vários momentos e situações que possam te acontecer, em vários tempos diferentes, né? Desde 3, 5, 10, 15 minutos. Tem respirações também para você fazer na hora de SOS, né? De que acontece alguma coisa. E realmente isso vai te ajudar muito a começar a sua viradinha de chave. Então, ele não é só um curso, na verdade ele é um convite para você viver com muito mais intenção, com muito mais verdade e com muito mais presença. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Eu me abri aqui contando um pouquinho sobre toda a minha trajetória, resumidamente, apesar de eu ser prolixa. Um beijo e até a próxima quarta.